Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to this session. My name is Monique Nardi. I work for the engagement team at the UN Climate Change Secretariat. I would like to extend the apologies of our Executive Secretary, Simon Steele, who unfortunately was held up in negotiations, but hopefully he will be able to join us for the ending of this session. I would like you to welcome once again to this very inspiring session under the title, The Prophetic Voice of the Global South for the Care of Our Common Home. And I'm very glad to pass it to our moderator for the day, Oscar Elizalde, who is the Communication Director for the Episcopal Council for the Latin America and the Caribbean. Thank you. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Este espaço é muito importante para todos nós, que estamos muito preocupados pela mudança climática, mas também pela importância de ter uma voz profética do Sul Global, que é a questão que vamos discutir, vamos compartilhar. E estamos muito felizes de ter a presença de 3 cardeais da Igreja Católica, que junto com outras equipes, outras redes, outras instituições da Igreja, mas também além da Igreja. Vamos aguardar um pouco a tradução. Tá. E esta presença da voz profética das igrejas do Sul Global está representada, então, pela presença de 3 cardeais dos diferentes continentes que têm unido sua voz. Eles apresentaram já no mês de julho, no 1º de julho, apresentaram para o Papa Leão XIV este documento que vocês vão conhecer hoje. E nesse momento também foi apresentado num primeiro espaço com a imprensa da Sala Estampa no Vaticano. Então, sou muito feliz de apresentar, conosco estão os cardeais Jaime Spengler, que é o presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano, o CELAM, mas também é o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que está sediando também este evento da COP30. Muito obrigado, Dom Jaime, por nos acompanhar. Está também conosco o cardeal Fridolin Ambongo, presidente do Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar, ou seja, é a SECAM, que é a organização que reúne os bispos da África e de Madagascar. Muito obrigado, Dom Ambongo, também por nos acompanhar neste espaço. E também estão conosco o cardeal Felipe Neri Ferrão, que é o presidente da Federação das Conferências Episcopais da Ásia, a FAB. Então, eles 3 se conhecem já muito bem, já faz muito tempo, e eles vão então apresentar num primeiro momento, cada um vai compartilhar alguns aspectos importantes do documento que vocês também vão ter possibilidade de aceder, de ter acesso em vários idiomas. O documento está publicado em espanhol, em português, em inglês e em francês e em italiano. Logo depois que eles apresentem o documento, vamos ter também a possibilidade, valorando muito a presença da imprensa hoje conosco e de outros comunicadores e colegas de outras instituições, vamos ter a possibilidade de abrir para algumas perguntas para todos, tá bom? Então, vamos dar a palavra, em primeiro lugar, Dom Jaime. Ele vai falar em português e podemos acompanhar para outra língua através da tradução simultânea.
Boa tarde. Eu vou tentar falar pausadamente, porque assim facilita o trabalho da tradução. Gostaria de saudar os cardeais aqui presentes, os senhores bispos, uma palavra particular à imprensa aqui presente. Vocês, profissionais da comunicação, têm um papel extraordinário no seio da sociedade. E certamente ainda mais importante nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Os nossos povos, a nossa gente, merece a melhor informação, marcada sempre pela verdade, por critérios éticos, sobretudo quando discutimos o futuro, não só do planeta, mas da humanidade. Eu farei algumas observações gerais, eu diria assim, sobre o que a Carta do Sul Global traz. Depois, Dom Nery e Dom Fridolin certamente complementarão e ampliarão aquilo que aqui tentarei expressar. Quando nesses dias, aqui em Belém, Porta da Amazônia, durante este evento da ONU, quando recordamos o aniversário do Acordo de Paris e também a carta do saudoso Papa Francisco, Laudato Si, percebemos e nos damos conta, talvez, que a terra quase sangra. A bondade da terra, sua generosidade e hospitalidade estão em perigo. Sabemos, a terra é um ser vivo, eloquente, organismo vivo, que necessita de respeito e cuidado. Não é um mero recurso a ser explorado. Talvez nós, infelizmente, não mais a escutamos, a ouvimos. Precisamos resgatar a capacidade de escutar, de ouvir a terra. Neste contexto histórico, existencial, os povos da África, da Ásia, da Oceania, da América Latina e do Caribe, as comunidades ribeirinhas, os indígenas, afrodescendentes, agricultores, habitantes das cidades, os mártires da terra de ontem e de hoje, erguem suas vozes, são atores, pois querem e devem ser ouvidos. Desejam participar dos espaços de diálogo, elaborar ou colaborar melhor na construção de indicações viáveis para fazer frente aos desafios das mudanças climáticas que se tornam sempre mais perceptíveis, frequentes e que atingem a todos, indistintamente. Os mais pobres, talvez de uma forma toda própria. Experimentamos uma crise multifacetada. Uma das consequências de tal realidade é a aproximação rápida a um colapso climático. Não faltam vozes autorizadas a nos alertar sobre a aproximação de um ponto de não retorno. Diante da crise que se impõe, urge criar, promover e apoiar redes de solidariedade e desenvolvimento marcadas por princípios éticos. Nesse contexto, vale recordar que, se tudo está interligado, também o estado de saúde das instituições de uma sociedade, podemos dizer também dos mercados, tem consequências no ambiente e na qualidade de vida humana. Dentro de cada um dos níveis sociais e entre eles, se desenvolvem as instituições que regulam as relações humanas.
Por isso, é fundamental superar a tendência diante da complexidade do problema, lançar mão de recursos desprovidos de qualquer ética. O clima é um bem comum. Ora, a crise climática não é somente técnica, é também existencial, de justiça. Diante desta realidade, não pode haver lugar para negacionismos, isolamentos ou proteção de interesses exclusivos. As soluções que precisam ser buscadas, construídas, promovidas e que desejamos, devem unir justiça, fraternidade, ecologia, direitos da natureza e dignidade humana, envolvendo a todos. E eu repetiria aquilo que o Papa Francisco, se não me engano, em Portugal, disse: todos, todos. Nós só realmente avançaremos se houver disposição para reconstruir a confiança na necessidade e força da cooperação e do diálogo entre todos. A Igreja da África, da América Latina, da Ásia, se empenham por cooperar a partir daquilo que lhes é característico na recomposição dos tecidos rompidos. A esperança cristã, dizia Papa Francisco, é combativa com a tenacidade de quem caminha rumo a uma meta segura. Não teremos paz, não teremos autêntico progresso, se não resgatarmos a confiança uns nos outros, se não assumirmos as responsabilidades comuns, se não se buscar justiça, se não dispensarmos respeito e ternura para com o jardim que nos foi concedido, o jardim dado ao ser humano, para que o cuidasse e o promovesse. Obrigado. Muito obrigado, Dom Jaime, pela possibilidade de começar a compreender um pouco o marco desde o que foi feito este documento. E vamos agora a dar a palavra para o cardeal Fridolin Ambongo, que também vai nos falar sobre um olhar deste documento. Ele vai falar em francês, então podem acompanhar na tradução simultânea, se precisar. Cette année, la COP, qui est la conférence des parties, se tient ici au cœur de la forêt de l'Amazonie, qui me rappelle le bassin du Congo, la forêt équatoriale de chez moi. Le choix de cet endroit est pour nous prophétique et d'une grande symbolique. En venant ici à Belém, les négociateurs sont venus à la rencontre de peuples et de territoires qui souffrent le plus de la crise climatique. Ce n'est pas un hasard. Cette symbolique est aussi le sens du message que nous voulons dévoiler aujourd'hui en ces lieux, notre document. Notre prise de parole est donc un cri de détresse des pasteurs qui cheminent chaque jour avec les victimes de la crise climatique. Nous voulons, par nos prises de parole, porter sur la table de puissants de ce monde les cris de pauvres et la clameur de la terre. Du haut de cette tribune,
Je prête ma voix au peuple d'Afrique où travaillent nos églises. Ces continents africains, connus comme potentiellement très riches, est malheureusement peuplé par une population à majorité très pauvre. Ces paradoxes est le résultat d'un système économique de pillage qui n'a jamais placé la personne humaine au centre de ses préoccupations. Aujourd'hui, le continent africain est d'une grande fragilité climatique car il est pris en sandwich entre les deux déserts, le désert du Sahara au nord et le désert de Kalahari au sud. Ces deux déserts, qui continuent à progresser dangereusement, perturbent les communautés de manière inquiétante. La situation alarmante du Sahel en est un exemple dramatique. Au centre de l'Afrique, la forêt du bassin du Congo, deuxième poumon de la planète après l'Amazonie, est aujourd'hui fortement menacée par la déforestation massive, la ruée vers les énergies fossiles et les minerais critiques. Cette forêt, dispositif important de l'équilibre climatique mondial, doit être protégée et sauvegardée car sa dégradation pourrait avoir des conséquences irréversibles pour notre planète. Le dérèglement climatique en Afrique charrie d'autres effets pervers. Il est à l'origine de la crise de migration forcée et la montée de conflits armés sur le continent. Dans le bassin du Congo, et en particulier en République démocratique du Congo, d'où je viens, le pillage de ressources naturelles et minérales est une des causes structurelles des conflits. La course mondiale pour le minerai, nécessaire pour la transition énergétique, comme le cobalt, le coltan et le lithium, est à l'origine d'un conflit sous-régional aux conséquences humanitaires et environnementales dramatiques. La crise climatique est donc une réalité vécue par la population africaine. L'Afrique est confrontée aujourd'hui à la crise alimentaire et le déplacement de populations qui sont de véritables réfugiés climatiques. Face à une telle tragédie, les réponses proposées jusqu'à ce jour nous semblent inadaptées. Comment pouvons-nous accepter qu'au nom de la transition énergétique, des communautés entières soient anéanties à la recherche de lithium, de cobalt ou de nickel? Comment pouvons-nous tolérer que le marché du carbone transforme nos forêts en actifs financiers alors que nos communautés restent privées d'eau et d'électricité? Nous disons que c'en est assez. Assez de fausses solutions, assez de décisions prises sans écouter ceux qui vivent en première ligne de l'effondrement du climat. Nous proposons une transformation qui place au centre le soin de la vie, la souveraineté de peuples indigènes et ruraux sur leur territoire et la défense active des droits des femmes,
des migrants climatiques et de nouvelles générations. C'est la raison de notre appel de repenser d'urgence le débat sur les finances climatiques, la nécessité d'inscrire le débat sur les finances à l'ordre du jour de la COP vise donc à trouver une solution pour pallier au manque de financement des pays pauvres. Voilà pourquoi nous, l'Église des trois continents, Afrique, Asie et Amérique latine, nous avons produit ce beau document que nous mettons aujourd'hui à votre disposition. Ce document, intitulé « Appel à la justice climatique et pour notre maison commune, conversion écologique, transformation et résistance aux fausses solutions », contient quelques propositions des églises du Sud global, à savoir l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. L'intention, c'est de sortir de l'impasse dans laquelle le monde s'est enfermé aujourd'hui. À la suite de l'encyclique Laudato Si, notre document propose comme solution durable à la crise climatique une écologie intégrale. En effet, l'écologie intégrale est un paradigme de la justice socio-environnementale pour corriger l'approche technocratique qui domine depuis plusieurs années les négociations des conférences de parties sur le climat, COP. Ces approches, souvent basées sur la technologie et le marché, ne s'adressent pas aux causes à la racine de la crise climatique actuelle. Nous proposons l'écologie intégrale qui met en mouvement une approche globale qui combine et prend en charge toutes les causes: la justice sociale, la durabilité environnementale, la solidarité internationale, la responsabilité historique, l'urgence politique et la nécessité d'une conversion écologique. Par écologie intégrale, nous rappelons que pour l'Église, la crise environnementale et la crise sociale sont inséparables. Il s'agit d'une même crise, car comme le dit l'encyclique Laudato Si, tout est lié. La solution à la crise climatique ne pourrait donc être gagnée par une approche fragmentée. En d'autres mots, combattre la pauvreté va ensemble avec la restauration de la dignité des victimes et des exclus, ainsi que la sauvegarde de la création. Voilà pourquoi nous proposons l'écologie intégrale pour redonner une éthique aux négociations en cours ici à Belém. Nous demandons que la question de la transition énergique ne puisse pas être séparée avec son impact sur l'emploi, la santé et la justice sociale. Nous demandons que la conservation de la forêt soit liée aux droits des communautés qui y vivent et la valorisation de la sagesse millénaire de peuples indigènes et autochtones. C'est ce que nous comprenons par l'équité, la justice et la protection. Nous affirmons que le débat sur les finances climatiques doivent être repensés totalement. Pour nous, la dette écologique dont nous demandons la suppression durant cette année de jubilé ne devrait pas être considérée comme de la charité. Il s'agit de renoncer à un fardeau contracté pendant une longue histoire de l'humanité à travers, entre autres, le déséquilibre commercial entre le pays du Sud et le pays du Nord,
pour la livraison de ressources naturelles et qui ont eu des conséquences humaines et environnementales désastreuses. Le débat sur la dette climatique devrait être mis en relation avec la justice restaurative. Il est un devoir politique et moral des pays du Nord et exige le changement du narratif sur la dette et la question de la responsabilité des uns et des autres. Notre cri de détresse, c'est pour rappeler que nos décisions actuelles ont un impact sur les générations futures, car la crise climatique n'attendra pas. Il est donc impératif d'agir maintenant. Nous ne pouvons pas nous comporter comme si nous sommes les derniers habitants de la planète. Voilà pourquoi nous plaidons pour une justice pour les générations futures. Elles ont droit de trouver, elles aussi, une planète habitable. La coalition des églises du Sud global est à considérer comme un premier pas. Nous invitons donc à une coalition historique avec toutes les autres religions, les autres acteurs de la société civile, les peuples autochtones et indigènes, les multiples acteurs des pays du Sud, mais aussi ceux des pays du Nord, pour que nous puissions travailler ensemble, main dans la main, autour de cette question dont dépend l'existence de la race humaine. Ayons donc le courage prophétique pour sortir de la logique de solutions à court terme, sortir des promesses financières qui ne répondent pas aux défis d'adaptation, d'atténuation et de perte de dommages. Nous exigeons que le pays mette en œuvre de politiques globales qui reconnaissent les interconnexions entre migration et changement climatique. Sécheresse, effondrement de la biodiversité, les mauvaises récoltes et conflits, car, comme l'a si bien dit le pape François, tout est lié. L'appel du Sud global est donc une demande de changement radical de paradigme dans la lutte contre le changement climatique. C'est ce que nous qualifions de conversion écologique, une transformation et une vraie résistance aux raccourcis et aux fausses solutions. Obrigado. Muito obrigado, Cardeal Fridolin, pela muito detalhada exposição que você tem feito do documento. Acho que dá para nos introduzir a todos, especialmente quem não conhece ainda o documento, para conhecer os conteúdos. E agora queremos dar a palavra para o Cardeal Felipe Neri Ferrão, presidente da Federação de Ásia, da Conferência dos Bispos da Ásia, da FAB. Ele vai falar em inglês. Dear sisters and brothers in faith and humanity, I am extremely grateful for this opportunity to share a few highlights of this common document of the churches of the Global South entitled A Call for Climate Justice in the Common Home, Ecological Conversion, Transformation, and Resistance to False Solutions. From Asia, a land of immense spiritual, cultural, and ecological diversity, we join the global clamor for a transformation that is not only technical, but ethical, prophetic, and profoundly human. Our message today
is not diplomatic, it is pastoral. It is a call to conscience in the face of a system that threatens to devour creation as if the planet were just another commodity. The document that we have prepared jointly is the reflection of a collective discernment in synodal perspective and in communion with the churches of the global south, namely Africa, Latin America, and Asia. It is not just a matter of changing policies. It is a matter of changing hearts. In Asia, millions of people are already living the devastating effects of climate change. Typhoons, forced migration, loss of islands, pollution of rivers. And meanwhile, false solutions are advancing. Mega infrastructures, displacement for clean energy that does not respect human dignity, and soulless mining in the name of green batteries. In the face of this, the Loss and Damage Fund must be urgently operationalized, and together with the Adaptation Fund that focuses on building climate resilience, must guarantee priority access to affected communities. It is necessary that the most developed countries recognize and assume their social and ecological debt as the main historical perpetrators of natural resource extraction and greenhouse gas emissions. It is estimated that this climate debt of the global north will reach $192 trillion by 2050. In addition, it is estimated that approximately $2 trillion are extracted from the global south every year through corporate, banking, and governmental mechanisms. We therefore call for fair and accessible climate finance for local communities and organizations, including women, that does not generate more debt to ensure resilience in the global south. Likewise, we demand that the ancestral wisdom of our communities be heard and respected. Stop the expansion of fossil fuels. Expand clean, renewable energy solutions in consultation with men and women in local communities, especially decentralized solutions. Rich countries ought to recognize and pay their ecological debt without continuing to in-debt the global south. Likewise, as a church, beyond criticism, we want to promote alternatives, educational programs, new economic pathways based on degrowth, circular economies, ecological spirituality, protection policies, accompaniment of women and girls who are the most affected, and strengthening of interreligious networks for the defense of life. We want COP30 to be not just another event, but a moral turning point. As Pope Leo, in his address at the Raising Hope Conference at the commemoration of the 10th anniversary of
the Laudato Si said, "We inhabit the same planet. We must care for it all together. I therefore renew my strong appeal for unity around integral ecology and for peace. May hope flourish among us like a tree of life." Thank you. Obrigado. Muito obrigado, Cardeal Felipe, também pela intervenção. Muito obrigado aos três cardeais que han apresentado o documento, também com as suas preocupações dos povos que estão também representando aqui. São também os povos que estão representados neste grupo que está nos acompanhando neste auditório, junto com outras instituições internacionais, não só da igreja, mas também gostaria de agradecer muito também a presença de outros bispos, padres, também outros cardeais que temos aqui neste espaço que estão nos acompanhando. E, bom, este chamado pela justiça climática e a casa comum, que é o título do documento, é também uma invitação, um convite para a conversão ecológica, para transições que são necessárias neste momento de crise climática, mas também para uma real transformação, sempre sob o ensinamento, o magistério também da igreja, que foi mencionado também por vocês em vários momentos, lembrando também as palavras do Papa Francisco. E, bom, agora queremos possibilitar que este espaço seja também uma possibilidade para o diálogo, porque também para nós é muito importante apresentar um documento, mas também abrir o documento para que seja também dialogado, para que seja discutido, para que seja até enriquecido provavelmente por todos. Então, gostaria também neste espaço convidar para algumas pessoas, alguns colegas da imprensa, se quiser também fazer alguma pergunta, alguma complementação, poder também se aproximar para fazer alguma pergunta para os cardeais. Também, deste jeito, poder contribuir para o diálogo. E também vamos deixar agora no final, vamos deixar também o código QR para que possa todo mundo aceder para ter acesso para o documento. Então, se alguém quer fazer alguma primeira pergunta, por favor. Aí tem. Pode apresentar também seu nome, o país, o meio que você representa. Boa tarde a todos e todas, sou Lúcia Capuzzi, sou uma jornalista da Itália do jornal católico Avvenire. Eu queria fazer uma pergunta aos três cardeais que estão participando nesse importante evento. E se eu digo a expressão global warming, crise ambiental, crise climática, qual é a imagem de sua realidade que vocês pensam? Muito obrigada e desculpa pelo meu português. Também, Lucia, se você quiser, pode também fazer em italiano a pergunta. Acho que os três cardeais entendem muito bem italiano, con la dúvida. Più facile, non vale. Volevo chiedere a vostre eminenze, se io dico l'espressione riscaldamento globale, dalle vostre specifiche realtà, qual è l'immagine che vi viene in mente? Molte grazie. Quem quiser responder primeiro. Não saberia dizer se entendi realmente a pergunta, mas a imagem talvez que poderia vir... Opa, tem alguém levantando a mão lá atrás. Ah, é depois. A imagem, se compreendi a pergunta,
A pobreza, eu acho que é uma possível imagem dessa situação. O conflito que se espalha mundo afora a causa de interesses os mais diversos, e a África, sobretudo, é um espaço onde esses conflitos se multiplicam de uma forma impressionante e que não fazem notícia na mídia, eu diria assim, estabelecida, mas também aqui no nosso Brasil, na nossa América Latina, não faltam situações mais do que delicadas, que são, sem dúvida nenhuma, sinais expressivos, contundentes de tal situação. Mais ainda, talvez até trazendo para mais perto de nós aqui, semana passada, nós tivemos no estado do Paraná uma situação delicadíssima, onde cidade inteira foi praticamente arrasada a causa de um tufão, coisa que para nós, aqui na nossa região da América Latina, excetuado o Caribe, não temos notícia, ao menos não me consta, dados de um fenômeno parecido na nossa história, com tal intensidade. E nesse contexto, também ressaltaria aquilo que a região de onde eu venho sofreu o ano passado. Uma terrível enchente que destruiu cidades inteiras e que deixou, sobretudo na grande Porto Alegre, a capital da província do Rio Grande do Sul, bairros, famílias, cidade. 3 semanas, quase um mês debaixo d'água. Um fenômeno também que naquelas proporções nós não temos notícia, outra. Eu creio que são alguns dados que trazem elementos para clarear, talvez, ou para compreender isto que a senhora italiana, tutti buona gente, sicuramente, não? Ci ha apresentato. Grazie. Muito obrigado, Dom Jaime, Cardeal Jaime, pela resposta. Agora queremos dar a palavra também para os outros cardeais, Cardeal Ambongo, se quiser também dizer algum exemplo, alguma imagem que para você é muito forte diante da crise climática que também acontece na África. Enquanto o cardeal Ambongo não encontra talvez as palavras, eu gostaria também nesse contexto ressaltar a questão da mineração em amplos espaços, também aqui no Brasil. Uma degradação imensa de territórios, levando estas riquezas, a gente imagina para onde, mas sem retorno algum para a população local. Realmente uma situação, eu diria que grita por justiça aos céus. Tá bom. Obrigado, Dom Jaime. Se o Cardeal Ambongo ou o Cardeal Neri querem dizer alguma outra palavra, algum outro exemplo? If I understood well, the question is the impact of global warming as experienced in Asia. In fact, on 15th March 2025 this year, our conference, FABC, issued a pastoral letter to mark the 10th anniversary of Laudato Si, a letter, a call for our common home, for the protection of our common home, a call to ecological conversion. And in that letter, certain of this impact, some of the afflictions that we are experiencing in Asia as a result of global warming were highlighted, namely deforestation and loss of biodiversity.
rising sea levels and coastal displacement that we are experiencing due to the warming in the Pacific Ocean, which has intensified typhoons, flooding, rising sea levels. Third, water security, the melting of glaciers in the Himalayas and the driving rivers in South and Central Asia are endangering the water supply for millions. Fourth, air pollution and health impacts. We have so many cities in Asia, such as Beijing, Shanghai, Dhaka, Delhi, Karachi, Manila, Bangkok, are suffocating under hazardous levels of air pollution. We have more and more stronger and more frequent extreme weather events. We have here Cardinal Embo. He can share how lately, in recent years, Philippines has been experiencing typhoons, storms, stronger weather events. And the last is agricultural crisis and food security. For example, I come from India. We experience sometimes some regions droughts, some regions floods, unpredictable weather patterns which are playing havoc with our agriculture, reducing crop yields, and threatening food security. These are some of the negative effects of the global warming that we experience. There are some Asians here, they can complement. I give the word to Cardinal Fridolin. Il est reconnu aujourd'hui par les Nations Unies que l'Afrique est le continent qui pollue le moins, mais qui ressent et qui souffre plus que tous les autres continents des effets du changement climatique. Quand vous êtes en Afrique, vous vous rendez compte de cette réalité, parce qu'en plus de ces phénomènes, l'Afrique est aussi le continent qui a 2 déserts, le désert du Sahara, le désert du Kalahari. Nous nous retrouvons au milieu avec la forêt équatoriale, mais le constat qui se fait actuellement en Afrique, c'est que dans la région du bassin du Congo, dont la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de petites rivières qui sèchent. Hier, c'était des rivières. Aujourd'hui, il n'y a plus d'eau. Par contre, dans des pays comme le Tchad, où il ne pleut presque pas, ces derniers temps, on a régulièrement des inondations. Un pays comme le Kenya a les 2 phénomènes. Quand il fait chaud, la sécheresse au Kenya est tellement forte que ça tue les animaux. Et quand la pluie revient, ce sont des inondations avec d'autres dégâts qui sont enregistrés. Mais le plus dangereux pour nous, en plus de phénomènes, on peut dire seulement climatiques, mais c'est l'exploitation des ressources naturelles en Afrique, qui laisse partout des grands trous. Dans une ville comme Kolwezi au Congo, au sud, là où il y a concentration de minerais, quand vous survolez cette ville en avion, aujourd'hui, vous voyez partout de trous, de grands trous béats qu'on laisse. Et le Congo, qui est aujourd'hui un pays avec beaucoup de groupes armés, chaque groupe armé s'alimente autour de puits miniers. Mais si les groupes armés continuent à exploiter des minerais, c'est qu'il y a des acheteurs. Quelqu'un qui leur achète,
qui leur permet d'acheter des armes et continuer à faire la guerre. Donc, si on ne réglemente pas ces secteurs, mais demain, les continents africains risquent d'exploser. Et le premier à disparaître, ce sera peut-être la population africaine. Gracias, obrigado aos 3 cardeais por ter compartilhado estas realidades muito próximas também na sua experiência de cada dia. Vamos dar a palavra agora para algumas outras pessoas, se alguém colabora para aproximar o microfone. Tem aqui algumas mãos levantadas. Tá. Thank you. Thank you very much for your joint statement. I'm Chiara from Climate Action Network Europe. Thank you very much because I wish all the parties could receive your statement, or maybe they did. So that's a very important initiative. Thank you. In your statement, you also call for phasing out fossil fuels. And today, I guess you have been noticing in these rooms, in this hall, everybody is discussing that, like how we are going to organize ourselves globally to transition away from fossil fuels. So if this afternoon, you will have the word, somebody will give you the word in a plenary in front of all the other parties, what you would say in this matter? What will be your suggestion to parties on this matter to advance the transition away from fossil fuels? Uma pergunta muito interessante e comprometedora também. Vamos ver algum dos cardeais querer falar alguma cardeal bongo, por favor. L'expression transition énergétique a des aspects positifs, mais aussi des aspects négatifs. Nous avons entendu lors de la première session de conférence dans l'autre salle, il y a un intervenant qui a dit, pour la transition énergétique, nous avons besoin de minerais. C'est ça pour nous le drame. Transition énergétique, quand on entend ça ici, je ne sais pas, surtout en Occident, on pense au passage de l'énergie fossile à l'énergie renouvelable, comme le panneau solaire. Mais pour que le panneau solaire puisse fonctionner, il faut des minerais, ce qu'on appelle des minerais rares. Or, ces minerais rares se trouvent dans la région de la forêt, comme chez nous au Congo par exemple. Il faut aller chercher. Et pour aller chercher, il faut détruire la forêt. Donc, c'est une notion qui, d'après nous, doit être précisée et utilisée avec beaucoup de sens de responsabilité. Autrement, on laisse de côté un système pour passer à un autre, mais le nouveau système peut aussi être à l'origine de problèmes, de drames humains. Et nous nous en appelons plutôt à un équilibre lorsqu'on parle de transition énergétique. Muito obrigado. Don Jaime, por favor. Primeiro ponto, eu imagino que aqui este evento em Belém ofereça para nós um roteiro também para esta transição. Primeiro ponto. Segundo ponto, talvez precisamos sempre mais estar atentos àquilo que a ciência mesma está nos dizendo e nos propõe, talvez para este caminho de transição, no respeito aos ecossistemas. Terceiro ponto, um comentário. Estranha, para dizer pouco, que durante ou nas vésperas deste evento aqui em Belém,
o governo brasileiro receba autorização para perfurar poços de petróleo ou explorar petróleo aqui na porta de ingresso, por assim dizer, da Amazônia. Causa estranheza. Muito obrigado. E vamos agora a escutar também Dom Felipe Neri. We must confess that we are not experts in various scientific fields. We are shepherds. I'm sure one of the things required is multilateralism, that we work together. And Cardinal Fridolin was mentioning the session that we had before, where we need to work together. Scientists, economists, industrialists, all must work together. But I would like to share what we proposed as a way forward in the pastoral letter of FAPC, where we said, in view of addressing the ecological crisis, we would have to keep in mind 4 critical dimensions, namely mitigation, adaptation, national and international legislation in defense of ecology, and finance. First, mitigation. We need to advocate for stronger climate commitments, such as the Paris Agreement, and to work to bridge the gap between the national climate targets and the scientifically necessary 1.5% global goal. The second is adaptation and loss and damage. I think we need to enhance funding for adaptation and loss and damage, particularly for vulnerable countries and communities. Third, legislation in defense of ecology. There is an urgent need of enacting environmental laws, but with well-defined implementing rules and adequate mechanisms to demand accountability from national and international corporations. And the fourth is finance. Climate financing rooted in justice is essential. We are convinced that polluters must pay their fair share and wealthier nations must fulfill their commitments to fund climate action. This is what we highlighted in our pastoral letter on climate care for our common home. But as I said, we are not experts, we are shepherds. You all can enrich this discussion and help the way forward. Muito obrigado. Acho que vamos também abrindo mais a participação para as respostas que precisamos fazer juntos. E agora Laura vai dar a palavra para uma outra pessoa que está aqui. Por favor. Faccio la domanda in italiano dopo. Sono la Radio Vaticana, Vatican News. Ieri noi abbiamo avuto un simposio, veramente bellissimo, con i contenuti diversi. No? E una delle frasi di Monsignor Spengler ha affermato che le soluzioni per la crisi ambientale non possono essere ridotte a giusti tecnici e finanziari, ma sembra che è quello che noi stiamo facendo in questo momento, non qui, ma in questo momento a COP. Si fa necessario integrare la cosmovisione pratica dei popoli indigeni e ribellignos. E cioè, qual è il ruolo degli indigeni in questo? Perché mi sembra che se la Chiesa non aiuta in questo momento, loro grideranno e non rimarranno a guardare. A pergunta que eu fiz para Dom Jaime e também para os demais, ontem nós tivemos encontro importante sobre simpósio da Igreja Católica e uma das afirmações é que as soluções para a crise ambiental não podem ser reduzidas a ajustes técnicos e financeiros. É o que a gente está fazendo nesse momento na COP. Né?
Se faz necessário, palavras de Dom Jaime, necessário integrar as cosmovisões e práticas dos povos indígenas e ribeirinhos. Qual é a voz, então, dos povos indígenas e ribeirinhos, não somente deles, mas aqueles que são excluídos desses ajustes técnicos e financeiros? Muito obrigado, Siboney. Vamos dar a palavra para Dom Jaime. Eu creio que os povos originários, você cita os indígenas de forma própria, né? Eles têm um modo de se relacionar com o ambiente todo próprio, que não é o nosso, marcado pela técnica talvez moderna. Eles verdadeiramente se sentem, imagino, eu não vivo nesta região, então talvez não consiga falar com propriedade, né? Mas se sentem verdadeiramente hóspedes e não cultivam a hostilidade com o entorno, com a casa comum. Nós, talvez ocidentais modernos, temos uma perspectiva hostil em relação ao ambiente. O índio não tem isto, não. Ele se sente hóspede e corresponsável, responsável pelo ambiente. Nós temos que aprender com estes povos que conservam uma sabedoria toda própria, que certamente, repito, não é a nossa, que pensa com outros critérios, outras medidas. Obrigado, Dom Jaime. Vamos dar a palavra para uma outra pergunta que ainda temos. Laura vai ativar o microfone. Aqui tem um na frente. Sim, pode falar em... Tienes que prender el micrófono. Ahí arriba. Puedo hablar en castellano, si no puedo hacerlo en inglés, en italiano. Bueno. Esta es la primera COP que subraya la importancia de la información, la exclusión de miles de millones de personas por un no acceso o un mal acceso a la información. Y entonces ha puesto el acento en la necesidad de la integridad de la información sobre el cambio climático y todo lo que está vinculado a un mundo armónico. Me parece que en ese contexto que es real y que produce una gigantesca confusión y frustración, es hoy y cada día muy importante una reflexión por parte de ustedes sobre la plaga de la desinformación, el no rol social de los medios de comunicación tradicionales y la deformación de los algoritmos y los medios sociales, digamos. Eso, más que una pregunta, es una invitación a recibir alguna reflexión de parte de ustedes sobre este tema, que en realidad la COP ha querido que se ponga en primer lugar, y por eso ayer hemos podido lanzar una agencia internacional universitaria de información y comunicación ambiental. Gracias. Muito obrigado. Se alguém quer dizer alguma palavra frente a esta reflexão sobre o acesso à informação, né? E a questão da desinformação também como uma das tragédias deste tempo. Dom Felipe? I don't, if I understood well, it's more a proposal about what could be done. If I understood well, how the social media could be put at the disposal to promote this care for creation. I think we'll have to reflect together. I don't have any concrete proposal, but I see the relevance of what you have shared, to use social media at various levels to
spread correct information and to eliminate wrong, false information. But I don't have a concrete proposal how that can be done. If somebody, Colonel Fridolin, if you would like, or anyone among you. Yeah. Bom, acho que este um grande desafio também para nós comunicadores. Estamos aqui vários, também da Igreja Católica, de diferentes organizações. Provavelmente também até com as universidades temos que fazer uma aliança para construir observatórios que nos ajudem a confirmar as informações que são certas, né? Diante desta situação da crise também da desinformação e malintencionada normalmente. Bom, obrigado. E vamos a dar uma última também palavra para Nicolás Meyer. Thank you very much. I will speak in English. I'm Nicolás Meyer from Caritas Latin America and the Caribbean. And my question is, over the next decade, how can we as church actors collaborate with others to create public policies that answer to the need of vulnerable populations and balance technocratic power? Puedo decir en español quizás, cómo nosotros como actores de fe, creen ustedes como pastores de nuestra Iglesia del Sur Global que podemos colaborar en construir políticas públicas al servicio de las poblaciones vulnerables, de las poblaciones más excluidas de nuestra región. Obrigado, Nicolás. ¿Alguien quiere responder? Nous sommes venus ici non pas comme des experts, mais comme des pasteurs. Et l'intention pour nous, en tant que pasteurs, de porter cette initiative, c'est dire que nous mettons toute l'autorité de l'Église à travers ces 3 continents pour soutenir ces projets. Ce que je peux dire en termes de collaboration entre les différentes églises de par le monde, nous pensons que ce document est un point de départ. Et partant d'ici, nous pouvons maintenant voir avec tous nos collaborateurs, les experts, que vous êtes justement, comment étudier la base d'une collaboration solide pour que la voix du Sud puisse se faire entendre. Au point où nous en sommes aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire comment nous allons le faire, mais je crois que nous allons chercher ensemble pour trouver la meilleure articulation pour une collaboration vraiment solide en faveur de nos peuples, de nos populations qui souffrent. Eu creio que os pobres podem nos ajudar. Aqui nós falamos muito de multilateralismo, um palavrão bonito. Se isto for alimentado e promovido a partir, eu diria, de baixo, que os pobres são os primeiros atingidos pela temática aqui que nos envolve. E os pobres têm uma sabedoria, têm um modo de conviver, de promover a solidariedade, que eu creio pode nos ensinar e pode nos ajudar muito nesse caminho. Se imaginarmos algo, diria assim, de cima, não sei se vamos avançar muito não. Mas se partirmos dos nossos pobres, das nossas comunidades, ouvir o nosso povo, tornar eles sujeitos, participantes ativos deste processo, aí sim eu creio podemos chegar a bom termo. As we have said, we are not experts in this matter, but I think the question was how we as church, what we can do. I can share what we see as signs of hope in this regard in Asia. We have spelled out in our pastoral letter
First is community resilience. We have a lot of grassroots movements in Asia for reforestation efforts, rehabilitation of mangroves in many parts of Asia, grassroots initiatives. There are also ecological ministries and education that the church has taken at various levels. We have embraced ecological ministries from green audits of parishes to renewable energy projects and making it part of education. We have also seen a lot of youth engagement where young people are emerging as champions of integral ecology. For us in Asia, interfaith and civil society collaboration is so important because in most of our countries in Asia, except Philippines and Timor-Leste, we are a minority, tiny minority. And therefore, this offers a very good entry point for ecumenical dialogue, interreligious dialogue, collaboration with civil society. Also, we see it as a challenge that our basic Christian communities or ecclesial communities in Asia become slowly a basic human communities, where they take initiative with people of goodwill and have these efforts to promote human fraternity and a shared sense of stewardship for creation. And the last was, since we are in this Jubilee year of hope, there have been various signs of hope in this matter of climate crisis, care for creation undertaken at the level of local churches, various signs of hope. This is what I can share, not necessarily as solutions, but what we are doing, how the church is contributing its might for responding to this urgent climate crisis. Muito obrigado, don Felipe, don Fridolin, don Jaime. Acho que temos conseguido compartilhar o fruto de um trabalho que foi feito com muitas mãos, com muitas pessoas também interagindo para conseguir fazer já um diálogo, como também foi uma das grandes enseñanças do Papa Francisco, para concertar uma proposta que este documento que estávamos também apresentando há um momento. Mas agora que vamos fechar, eu gostaria de convidar o Gustavo Gomes, que está aqui conosco. Ele é o chefe do gabinete da COP e queríamos agradecer também esta organização da COP e da ONU pela possibilidade de nos oferecer este espaço de diálogo aberto e também gostaríamos de ter um espaço para poder escutar. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado, colegas, eminencias. Un placer estar aquí con vocês. A língua é o português ou inglês? Okay. Well, Simon Steele, the Executive Secretary of the UNFCCC, sends his apologies. He was not able to come in person. It's the needs of negotiations which is kind of driving us around these days, as you can imagine. But he would like me to share 3 points with regards to the meeting and the prophetic voice of the Global South, which is the theme that is bringing you together today. The first point has to do with the acknowledgement of the critical leadership role that the Catholic Church has played over the last years, obviously with the leadership and the deep concern of His Holiness Pope Francis, but also with the renewed leadership that we are seeing from Pope Leo. That is extremely encouraging. Texts like Laudato Si, like Laudate Deum are really inspiring moral reference points for not only Catholics and Christians,
but all faiths around the world. And that is because the revealed word talks to us about the importance of creation. God in the Genesis talks about how the Lord God took man and put him in the Garden of Eden to work and to take care of it. It's throughout the Bible that we see this type of references to the need of taking care of the common house of the creation of God, and humans as caretakers. The second point has to do with the political realities of the world. The Paris Agreement, 10 years ago, is working. Why is it working? Because without the Paris Agreement, we would be in a temperature of about 5 degrees, whereas with the current set of ambition by countries, we are at 2.6. Is that enough? No, radically not. It means we have a lot of work to do, but as Simon Steele conveyed in the opening of the COP a few days ago, we are seeing the curve bending. We're seeing a 12% decrease in emissions compared by 2030 compared to 2009 levels. So yes, the trajectory is correct, but no, the speed is not correct, as President Lula also mentioned in the opening of the plenary. Now, 1.1 out of 3 human beings across the world live in countries which are highly vulnerable to climate change. This is the dimension of the challenge that we face right now. Yes, the investments in terms of clean energy, 2 trillion last year, are in the right direction, but they are not enough. We need to increase that. And that takes me to the third and last point I would like to convey, which is the role of faith, the role of the Catholic Church, but also the role of other faiths around the world, other traditions. Why? Because when religion talks, politics listens. You have a lot of moral power and power that can move politics in the right directions. We at UNFCCC encourage you to keep talking in meetings like today, but beyond this one, in the many activities that you're doing, keep talking, and please talk loud. Thank you. Obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, senhores cardeais. Vamos dar a palavra a Dom Jaime, que também, como nosso presidente anfitrião dos bispos do Brasil, vai fechar este momento. Também muito obrigado, Mônica, por acompanhar-nos, e muito obrigado a todos vocês. Gustavo, a partir do terceiro ponto que o senhor aqui comentou, eu gostaria de, em nome da Igreja do Brasil, entregar ao senhor o texto base que serviu para animar as nossas comunidades durante a última quaresma. Tinha como título Fraternidade e Ecologia Integral. Um trabalho que a cada ano, com um tema específico, nós propomos a todas as nossas comunidades do Brasil. E certamente, neste ano, de uma forma toda especial, esse texto repercutiu, esta campanha repercutiu de uma forma ainda mais intensa. Então, meu irmão, coragem, não sei se conheces o texto, mas eu sou suspeito, na imagem, a capa da imagem, tem um santo sobre o qual eu sou suspeito para falar, né? Mas o Chico de Assis muito nos inspira, e o Chico de Roma muito nos ajudou para compreender melhor
toda essa temática que nos envolve aqui nestes dias e certamente por muito tempo ainda. E eu convidaria também o Dom Neri e o nosso cardeal Fridolin para entregarmos juntos aqui também o texto da Carta do Sul Global. Acho que o senhor poderia, sim, em nosso nome. Emilce, a senhora também poderia. Acho que podemos aproveitar também para pedir aos outros bispos e cardeais que estão aqui conosco também para agora nos acompanhar para uma outra foto junto aos representantes das Nações Unidas. E este gesto simbólico nos ajuda também a seguir fortalecendo os laços de trabalho conjunto da Igreja Católica com a COP30 e com todos os compromissos que estão sendo construídos neste tempo. Voilà, nous sommes très heureux qu'aujourd'hui nous avons pu présenter ces documents à l'ensemble de la communauté internationale réunie ici en COP 30 à Belém, au Brésil, et que nous remettons officiellement ces documents aux représentants du secrétaire général des Nations Unies et au gouvernement brésilien. Merci. Muito obrigado. Os cardeais e os bispos do Sul Global que estão conosco também peço para uma última foto. Cardeal Leonardo, Cardeal David, os outros bispos e cardeais juntos, por favor. Da Europa, da Ásia, da África, da América. Barreto. Obrigado a você, Dom Reginaldo. Todos vamos nos colocar mais juntos, por favor. Bom, vamos tirar a foto. Obrigado. Temos aqui representantes da Igreja Católica, dos bispos e cardeais. Aqui um pouquinho mais, Dom Reginaldo.